Muito obrigada aos senhores. Eu peço que retornem aos seus assentos junto ao público para darmos continuidade e início a nossa primeira palestra dessa manhã. Mas pode permanecer à frente o reitor Evandro, que é quem irá conduzir a moderação da apresentação do Censo 2021 da Educação Superior, para a qual eu convido à frente a senhora Cátia Cristina da Silva Vaz, coordenadora geral do Censo da Educação Superior. Bom, primeiro agradecer a Cátia por nos brindar, né, com a informação que chega por meio do Censo 2021, que, após a apresentação, teremos outras discussões a respeito da educação do passado, presente e futuro, mas que esse censo possa balizar toda essa discussão, todo esse processo que a gente pretende construir nesse dia, iniciando aí o processo vindouro na construção na construção desse futuro da educação, da cultura, da arte, da produção do conhecimento e, principalmente, da formação do ser humano. Então, com a palavra, Cátia. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Eu vim aqui hoje para apresentar os dados do Censo da Educação Superior. Eu tentei resumir uma apresentação que o professor Moreno fez no início de novembro para a apresentação dos dados. Então, se puder, por favor, colocar a apresentação para eu passar. Vocês me ouvem bem? Então, tá. Eu falo baixo. Então, vou começar. Então, eu vou falar sobre as estatísticas do Censo da Educação Superior. Mas, antes de entrar nas estatísticas propriamente dita, eu vou chamar a atenção inicialmente para duas metas do Plano Nacional de Educação e os desafios para a expansão da educação superior. E aí, depois, nos tópicos seguintes, eu vou tratar de dados do Censo da Educação Superior, ingresso, matrícula, concluintes. Tá? A apresentação vai ficar aqui, disponível, para depois, se vocês quiserem acessar os dados. Então, eu começo com o Plano Nacional da Educação e os desafios para a expansão da educação superior. Então, a primeira meta que eu queria chamar a atenção é a meta 8 do PNE, que fala em elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 anos de estudo. Espera aí, só que eu... Isso. No último ano de vigência do plano, que é 2024, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no país e dos 25% mais pobres e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados ao IBGE. Quando a gente olha os dados, esses dados aqui não são do censo, é da PNAD contínua, a gente observa que 3 estratos da população já atingiram essa meta do PNE, que são os 25% que possuem renda mais elevada, os brancos e a região sudeste. Mas aqui na ponta, aqui no final do gráfico, a gente nota que tem alguns estratos que ainda estão distantes da meta, né? Então, a região rural, a população de menor renda, nordeste, pretos e pardos, ainda precisa de um esforço para conseguir chegar na meta 8 do PNE. A meta 12 fala em elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta e a expansão para pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público. Aqui, então, eu calculo a taxa de escolarização, a taxa de matrícula. A taxa bruta, ela significa... Tem um marcador aqui? Não, né? A população que frequenta a educação superior dividida pela população de 18 a 24 anos, aqui não tem recorte etário. A taxa líquida é a população de 18 a 24 anos que frequenta a educação superior, dividido pelo total da população de 18 a 24 anos. E a taxa líquida ajustada, ela apresenta a população de 18 a 24 anos que frequenta e aquela que já concluiu a educação superior, dividido pela população de 18 a 24 anos. Então, no gráfico, a gente observa, por exemplo, que a taxa bruta, em 2012, foi de 31,2%, 31,2%, desculpa, e em 2021, 39,3%. Então, para a gente chegar na meta do PNE,
considerando o valor atual da taxa de escolarização, nós precisaríamos aumentar mais ou menos 2,5 milhões a matrícula na educação superior até 2024. Tá? É a conta que a gente faz. Então, isso, de certa forma, representa um desafio, né? Ali também tem a taxa líquida, que estava em 16 e foi para 19,7. A ajustada, ela sempre fica um pouquinho acima, porque a gente coloca as pessoas que já concluíram a educação superior. Então, ela sai de 20 em 2012 e vai para 24 em 2021. Agora sim, eu vou começar o censo superior. Então, vou falar um pouquinho sobre os processos seletivos, as vagas e os ingressos. Essa tabela aqui, ela mostra o número de vagas em cursos de graduação por modalidade de ensino e tipo de vaga, segundo a categoria administrativa. Então, em 2021, foram ofertadas 22,6 milhões de vagas na educação superior. Desse total, 96,4 foi no setor privado. Tá? Então das vagas ofertadas no setor privado, né, os 21,8 milhões, 76,1% foi na modalidade à distância. Tá? Quando a gente olha para a rede federal, aí eu vou falar esses números, porque depois eu vou mostrar os ingressantes, e eu acho que vale a pena fazer uma comparação. Né? Então, na rede federal, 491 mil vagas, e vagas remanescentes, 107 mil. As vagas remanescentes são aquelas vagas de anos anteriores, que foram ofertadas no censo atual, e são vagas que foram liberadas ou que nunca foram ocupadas. E ela é liberada por desistência do aluno, por jubilamento, por óbito. Tá? Então, essas são as vagas remanescentes. Aqui eu mostro esse gráfico só para dar para vocês essa noção. É uma série histórica de 2014 a 2021. A gente observa que, em 2018, a oferta de vagas nos cursos à distância superou o presencial, e, a partir daí, o crescimento da oferta nos cursos EAD é exponencial. A variação entre 2020 e 2021 dos cursos à distância foi de 23,8%, e no presencial foi de uma queda, né, de 2,8%. Tá? Aqui, da mesma maneira que eu fiz aquela tabela para as vagas, eu vou fazer do ingressante. Então, na educação superior, ingressaram, em 2021, né, cerca de 3,9 milhões de ingressantes. Desse total, 37% ingressaram em cursos presenciais e 63% em cursos à distância. Na rede federal, ingressaram 320 mil ingressantes, mais ou menos. E olha aqui nas vagas remanescentes, daquelas 107, 21 mil foram ocupadas por ingressantes. Tá? Então, quando a gente considera vagas e ingresso, a gente faz esse gráficozinho aqui para ficar bem claro essa relação entre aquilo que é ofertado de vaga e o que, de fato, foi ocupada. Né? Então, no total das vagas novas, apenas 20,2% das vagas foram ocupadas. Né? E aí, quando a gente olha a rede pública, 70,1%, a rede privada, 18,2%. Agora, quando a gente pega a pública e quebra, né, em federal, estadual e municipal, a gente observa que a maior ocupação das vagas ocorre na rede federal, com 78,2% de ocupação, seguido da estadual, com 75,4%. Certo? O mesmo exercício pode ser feito para as vagas remanescentes. A ocupação das vagas remanescentes ela é bem menor, né? No total, 9% ocupada. Na rede pública, 20,4%, privada, 8,6%. E aí, no caso das vagas remanescentes, entre as instituições públicas, a rede estadual, as instituições estaduais, ocuparam 26% das vagas remanescentes. Então, aí eu até coloquei ali, cabe destacar que apenas 20,2% das mais de 107 mil vagas remanescentes da rede federal foram ocupadas. Aqui, só para mostrar, na verdade, eu considerei alguns cursos de educação superior e fiz essa mesma cotejamento, né, entre vagas oferecidas e os ingressos. Então, na rede pública, a medicina, quase 93,4% das vagas foram ocupadas. As vagas estão ali do ladinho. Tá? Então, no caso de medicina, 11.652 vagas novas foram
oferecidas nos processos seletivos de 2021. Aí depois vem medicina veterinária, odontologia, engenharia mecânica, e tem a ocupação de vagas. A média das instituições públicas, 70,1%, como eu havia mostrado antes, e tem alguns cursos que ficam abaixo da média geral das públicas, como química, formação de professores, física, formação de professores. Nas privadas, a situação está cortando um pouco, mas acho que dá para ver, né? Essa aqui, medicina, a ocupação é de 96,6%, e as outras são bem abaixo, né? A ocupação das vagas oferecidas. Então, considerando o número de ingressantes em cursos de graduação, eu apresento essa série de 2011 a 2021. O que a gente percebe é que o número de ingressos em cursos de graduação à distância tem aumentado, né, ao longo dos últimos anos, e o número de ingressantes em cursos presenciais vem diminuindo desde 2014. Então, quando você pega 2014, você percebe que a série está diminuindo, né? Tendo menor valor registrado em 2021, da série histórica. E a licenciatura ela também caiu entre 2020 e 2021 em 12,8%. Então, dos 3,9 ingressantes da educação superior, a gente tem a seguinte distribuição: 55% ingressaram em cursos de bacharelado, 15% em cursos de licenciatura e 30% em cursos superiores de tecnologia, né? Tecnológico. Então, estudantes matriculados agora. Então, vamos para a próxima métrica, que é importante, do censo superior. Aqui é uma série bem longa, né, dos alunos matriculados na educação superior. Quando a gente olha essa série, a gente observa que nas décadas de 1980 e 90, a educação superior, ali, a matrícula se manteve mais ou menos estável, né? Em 96, final de 96, a gente tem a publicação da LDB, e a partir de 1997 em diante, a gente começa a observar um crescimento da matrícula muito por conta das políticas públicas no momento, né? Então, teve FIES, ProUni, o AB, que mais que teve? O REUNI, enfim. E isso a gente observa, então, o crescimento da matrícula. Em 2021, 23% da matrícula está na rede pública e 77% na rede privada. Aqui, eu resolvi dar um detalhamento um pouco maior para a questão da rede pública, né? Então, em 2021, 66% da matrícula está na rede federal, 30% na estadual e 4% na municipal. A rede municipal vem diminuindo ao longo dos anos, né? Então, nos últimos anos, a rede federal ela aumentou o número de matrícula em 32,7%. No mesmo período, a rede estadual cresceu 2,3% e a rede municipal teve uma redução de 39,1%. Entre 20 e 21, ocorreu uma variação positiva de 9,3% na rede federal, de 1,6% na rede estadual, e a municipal teve uma queda de 6,1%. Aqui, quando vocês olham para o finalzinho da série histórica, entre 2019 e 2020, a gente viu uma queda bastante pronunciada na matrícula na rede pública, né? O que justifica isso? Isso aqui é um dos efeitos da Covid, né? Como muitas instituições cancelaram parte do ano letivo, ou o ano letivo como um todo, essas instituições, no vínculo do aluno ao curso, colocaram o aluno como um aluno com matrícula trancada, né? E para a matrícula a gente considera o aluno cursando formado. Então, isso justifica, em parte, essa queda na matrícula. Está vendo ali em 2020 a quantidade de matrícula trancada. E, por outro lado, também a redução do número de ingressantes. O mesmo cenário se aplica para as estaduais. Os concluintes, aqui é só um gráfico, a gente, né, em 2021, 1.327.188 concluintes. A maior parte, né, total, como vocês olham, total Brasil, 61% é do sexo feminino. E a gente observa uma concentração das mulheres em áreas como educação, cuidados a terceiro, e uma concentração muito maior de homens na engenharia, produção, construção, computação e TIC, né? Isso aqui não é uma coisa só do Brasil, a gente vê esse tipo de resultado também em outros países do mundo. A rede federal. Então, aqui eu vou focar na rede federal. Tem uma série histórica, de 2011 a 2021.
No que se refere aos ingressantes, 2017, a gente teve a maior quantidade de ingressantes, 380.536, em 2021, 320.759, 6,7% dos ingressantes foram na EAD e 93,3% nos cursos presenciais. Então, aqui está a variação. Houve uma redução do número de ingressantes. Essa redução, quando a gente conversa com as instituições, o que elas me falam é não teve processo seletivo, ou tem problemas de alocação relacionados ao SISU. Então, o ingressante ele desiste da vaga e acaba não ingressando no curso, e não dá tempo de chamar outro aluno para o lugar. Então, a gente observa o decréscimo do número de ingressantes. A matrícula na rede federal, 94% é presencial, 6% está em cursos à distância. Do 1,3 milhões que a gente tem de alunos matriculados, 82% estão em universidades, 17,2% estão nos institutos e nos Cefetes, e menos de 1% estão no centro universitário e faculdade. Ali eu mais ou menos escrevi como se distribui a rede federal: 68 universidades, 41 institutos federais e Cefetes, 9 faculdades e um centro universitário. E aqui eu faço a distribuição da matrícula considerando o grau acadêmico. Então, 68% estão em cursos de bacharelado, 26% dos estudantes matriculados estão nas licenciaturas e 6% em cursos tecnológicos. Aqui os concluintes aumentaram de 2020 para 2021. No EAD, 9,3% dos concluintes estão na EAD e 90,7% estão em cursos presenciais. Então, aqui a variação, o total, o número de concluintes aumentou 8,7%, sendo que no presencial aumentou 7,8% e no EAD 17,7%. Aqui é só uma curiosidade, a gente mostra os municípios com ofertas de curso presencial ou com polo EAD oferecidos pela Rede Federal da Educação Superior. Aqui esse mapa é de 2005 e aqui o mapa é de 2021. Então, em 2021, a matrícula da Rede Federal estava presente em 931 municípios brasileiros. São 101 municípios na região norte, 315 no nordeste, 249 no sudeste, 174 no sul e 92 no centro-oeste. Tá? Então, a gente vê que aumentou bastante. A rede privada. Aí a gente chama atenção para a matrícula, também considera uma série histórica, e a gente percebe que desde o ano de 2016, a matrícula em cursos presenciais na rede privada de educação superior tem diminuído, e esse comportamento ele é acompanhado pelo ritmo, pelo aumento no ritmo do crescimento dos cursos EAD. Em 2021, o número de matrículas em cursos à distância na rede privada ultrapassou o número de matrículas em cursos presenciais. Então, a gente vê ali, em 2021, 49% da matrícula estava nos cursos presenciais e 51% em cursos à distância. Tá? Aqui é uma razão da matrícula entre a rede privada e a rede pública. Então, por exemplo, quando a gente vê lá em São Paulo, a primeira unidade da federação que aparece no gráfico, 3,5, significa que há 3,5 alunos na rede privada para cada aluno da rede pública. Tá? A média do Brasil é 1,8, e aí a gente observa que em 5 das regiões, das unidades da federação, essa relação ela é igual ou superior a 2 alunos em favor da privada, e nos estados de Roraima, Amapá, Paraíba, Tocantins e Rio Grande do Norte, há mais alunos na rede pública do que na rede privada. Tá? Agora, o presencial ou à distância. Aqui a gente mostra, em 2021, 14% da matrícula ela estava em cursos à distância. Em 2018, a matrícula nos cursos à distância chegou a 2 milhões, ou seja, 24% do total da matrícula, e em 2021 ela está em 41,4%. Então, ela vem crescendo ao longo de todo o período. Tá? Aqui eu mostro para vocês uma relação entre o número de instituições e aquelas que ofertam cursos EAD. Então, instituições públicas, nós temos 313 que responderam ao censo de 2021. Desse total, 109 ofereceram pelo menos um curso EAD, e nas privadas a gente tem 2.261 no total,
das quais 450 ofertaram pelo menos um curso EAD. Aqui do lado eu apresento algumas estatísticas, só para registrar, né, a diferença entre EAD e presencial. A quantidade de cursos EAD é menor do que o de presencial. As outras informações a gente já conversou um pouquinho ao longo da apresentação. Aqui é o número de ingressantes de graduação por rede e modalidade. Então, dos 492.141 ingressantes da rede pública, 91,4% estão em cursos presenciais. Na rede privada, inverte, né, dos 3,4 milhões, 70,5% está no EAD. Aqui os maiores cursos, então são os 10 maiores cursos de graduação por modalidade. Eu chamo a atenção, os cursos presenciais, no geral, é sempre administração, pedagogia, direito, eles vão trocando ali, né, nesse ranking, vamos chamar assim, de cursos, quando a gente ordena pela matrícula. Mas nos cursos à distância, na rede federal, a gente observa muitas licenciaturas, né, por exemplo, pedagogia, matemática, formação de professor, letras, formação de professor, biologia, formação de professor, computação, física, química. Eu não sei se isso é resultado da OAB, né? Mas pode ser. Não sei se essa hipótese faz sentido. A mesma coisa a gente não observa na rede privada. Na rede privada, a gente nota que tem mais cursos de bacharelado e cursos superiores de tecnologia. Tá? Mas é isso. Aí, então, para falar dos cursos tecnológicos, também aconteceu uma inversão, quando a gente pensa em modalidade de ensino. Em 2011, 69,7% dos cursos eram ofertados na modalidade presencial, a matrícula, desculpa, estava no presencial, e 30,3% estava na distância. Em 2021, 22,5% da matrícula nos cursos tecnológicos e são presencial, e à distância 77,5%. Né? Então, o número de matrículas nos cursos tecnológicos aumentou 26,1% na modalidade à distância, entre 20 e 21. Na modalidade presencial, houve uma queda de 17,3% no mesmo período. E aí depois eu falo dessa questão da inversão dos percentuais. Bem, do 1,6 milhões de alunos matriculados nos cursos tecnológicos, 89% deles estão na rede privada e 10,5% estão na rede pública. Quando a gente olha nas privadas, a maior parte da matrícula está em cursos à distância, e na pública a gente vê que eles estão, a maior parte da matrícula está nos cursos presenciais. Né? Aqui, só para mostrar para vocês a dispersão da matrícula em cursos tecnológicos por área geral do curso. Né? Essa área aqui é a área da Cine Brasil. A Cine Brasil é uma metodologia que a gente utiliza para agrupar os cursos de graduação. Ela se baseia no SCAD da Unesco. Tá? Então, a gente nota, por exemplo, que 53,5% da matrícula está nessa grande área de negócios, administração e direito. Na rede pública, esse percentual não é tão grande, está vendo? 29,3%. E depois, a segunda área maior é a computação e tecnologia da informação. E aqui na rede privada, o percentual de matrícula nessa grande área de negócios, administração e direito, ela é bem elevada, com 56,4% da matrícula. Organização acadêmica e o tamanho das instituições. Aqui, no censo, a gente apurou 2.574 instituições, né? E aí eu faço só uma relação entre a quantidade de instituições e a matrícula, o percentual de matrícula. Então, por exemplo, a gente teve no censo 204 universidades, e essas universidades respondem por 55,1% da matrícula. Né? Os centros universitários, 350, e são responsáveis por 28,9% da matrícula. As faculdades, nós tivemos no censo 1.979, e são responsáveis por 13,4% da matrícula. E os institutos e Cefetes são 41, e são responsáveis por 2,6% da matrícula. Aqui é a distribuição acumulada do número de instituições e de matrículas por tamanho da IES. Então, por exemplo, até 40% das instituições, elas possuem até 300 alunos, e elas detêm 1% da matrícula.
Até 60%, elas têm tamanho até 800 alunos e detêm 4% da matrícula. Aí, quando a gente vai fazendo essa conta, a gente chega e percebe que 4 instituições concentram 20% do total dos estudantes, né? Então, são 4 instituições privadas, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a demanda versus a oferta. Esse gráfico a gente sempre apresenta nas divulgações do censo, que mostra os 10 maiores cursos de graduação em números de matrícula. Em 2011, esses 10 cursos correspondiam a 50,8% da matrícula, e em 2021, a 44,9%. Como eu falei, sempre a ordenação ali inicial entre pedagogia, direito, administração se altera um pouquinho, e o que a gente observa de diferente é que serviço social e gestão de pessoas que estavam na lista em 2021, elas deixam de estar em 2011, deixam de estar em 2021, e aí a gente tem a educação física e medicina em seus lugares. Aqui é uma conta, aqui a gente ainda não está falando de trajetória de aluno, eu ainda vou falar de indicadores de trajetória, né, de fluxo. Aqui eu estou só fazendo uma comparação entre o número de ingressantes e de concluintes. Então, aqui, de novo, a gente considera as grandes áreas da Cine Brasil, né, e aí a gente apresenta o total da OCDE e para o Brasil. Então, aqui nós temos o número de ingressantes e de concluintes em cursos de graduação para cada 10 mil habitantes. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui educação, né? Aqui na OCDE, a gente tem 4,9 ingressantes para 10 mil habitantes, e no Brasil a gente tem aqui em 2021, 28,9. Quando a gente olha os concluintes, na OCDE a gente concluintes 4,9, e aqui no Brasil 13,3. Outra área, engenharia da produção. Então, ingressam 10,5 ingressantes, né, por 10 mil habitantes, no Brasil 14,5, e a gente observa a conclusão. Para a OCDE 8,1, e no Brasil, em 2021, 6,3. E aí, só chamando mais atenção para mais uma área, a de negócios e administração e direito, ingressam 15,2 na OCDE, no Brasil 60,8, e quando a gente olha os concluintes, na OCDE 12,7, e no Brasil 2021, a gente vê 20,5 concluintes nessa área do conhecimento. Tá? Aqui é só uma distribuição do percentual da matrícula de graduação por área geral para o Brasil e a média dos países da OCDE. Então, para alguns casos, a gente tem algumas diferenças, né? Por exemplo, na educação, tem 19,3% da matrícula no Brasil, na média dos países da OCDE, 7,2%. E também a gente vê diferenças para o outro lado. Artes e humanidades, no Brasil, 2,3% da matrícula, e na média dos países da OCDE, 12,1%. Então, é só para um comparativo, né? Então, agora eu vou falar de trajetórias. Eu falei daquela comparação entre ingressantes e concluintes, mas agora é trajetória. Os indicadores de trajetória, eles são calculados no curso, né? É possível calcular para o sistema, mas atualmente a gente só tem calculado no curso. Então, se o aluno sai do curso, ele vai entrar como um desistente. Então, são indicadores de curso de graduação, calculados a partir do acompanhamento da trajetória dos alunos ingressantes em um determinado ano. Então, como no censo a gente coleta o dado por CPF, a gente consegue acompanhar a história daquele aluno no curso. Então, é isso que esse indicador vai retratar. Então, para cada ano de referência do censo, é possível identificar a coorte de ingressantes em cada curso e, assim, acompanhar sua trajetória. E, a partir daí, a gente calcula 3 indicadores: a taxa de permanência, a taxa de conclusão e a taxa de desistência. Então, aqui, eu apresento para vocês a evolução aqui geral, né, dos indicadores de trajetória dos estudantes no curso de ingresso. Aqui a coorte de ingresso que eu estou considerando é 2012. Tá? Então, ao longo desses anos, a gente vai acompanhando essa coorte de ingresso de 2012. Então, em 2012, para essa coorte, a gente olha aqui, por exemplo, 13% já desistiram do curso já em 2012. A taxa de conclusão acumulada é 1% e a taxa de permanência 86%. À medida que o tempo vai passando, a gente vai vendo as taxas, né, de desistência e conclusão aumentando, a taxa de permanência reduzindo. Em 2021, a gente nota que a taxa de desistência da coorte de ingressantes de 2012 é de 59%, a de conclusão 40% e tem uma taxa de permanência de 1%. Esse indicador a gente pode calcular
para diversas unidades de análise, né? Aqui a gente está fazendo por categoria administrativa, então é a mesma lógica se a gente olhar para 2021 que a gente observa para a corte de ingresso de 2012. A taxa de desistência da estadual, 48%, federal, 55%, privada, 61%. A taxa de conclusão, né, essa aqui vai somar 100%, então vai dar 50, 42, 39, respectivamente. Tá? E a taxa de permanência está ali em cima também. Sempre fica um pouquinho, né, de aluno. Aqui, para os cursos à distância, vale lembrar que em 2012, a quantidade de alunos que ingressavam em cursos à distância era bem menor do que hoje, né, mas olhando para esse dado aqui, a gente percebe que a taxa de desistência ela não é muito diferente entre os cursos presenciais e à distância. Né? Então, 59% presencial, 62% para a distância, a taxa de conclusão 40% e 37%. Agora, eu já estou quase finalizando a apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre os docentes. Bem, antes de apresentar os dados de docentes, eu chamo a meta número 13 do PNE, né, que fala que em elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75%, sendo do total, no mínimo, 35% de doutores. Então, aqui é a boa notícia, né? No censo de 2021, nós temos 358.825 docentes em exercício. Né? A gente percebe que 50,6% deles têm doutorado, 34,4% mestrado e 15% até especialização. Então, o número de docentes em atuação na educação superior caiu em 2021. Eu já vou falar sobre isso no próximo slide, mas o que eu queria chamar a atenção é para essa melhoria da qualificação dos docentes que atuam na educação superior no Brasil. Os doutores já representam mais da metade da força de trabalho e esse gráfico revela que a meta 13 do PNE já foi alcançada. Tá? Por que cai aqui? Né? A gente observa que cai de 2019 para 20 e de 20 para 21. Cai por conta da rede privada. Né? Então, a gente vê que a quantidade de docentes no privado, em 2018, a gente tinha 179.853, e hoje, agora em 2021, a gente tem 151.868 docentes em exercício. Né? A rede federal, pública, se manteve mais ou menos, em 2021 teve um pequeno crescimento. Aqui, só para apresentar para vocês mais uma razão, agora é a razão aluno-docente. Então, quando a gente olha para o total, a gente tem 12 alunos por docente na rede pública e na privada, 45. Agora, quando a gente quebra isso por modalidade de ensino, no presencial, nas públicas, são 11 alunos por docente, na privada, 23, e no EAD a diferença é bastante grande, né? 31 na pública e 185 na privada. E aqui alguns cursos, né, tem as diferenças. Alguns é muito parecido a razão aluno-docente, por exemplo, pedagogia, só que outras são bem diferentes. Né? Então, direito, psicologia, só coloquei aqui para mostrar que tem variações entre os cursos. E aí, como a gente está falando de docente, para finalizar a apresentação, eu vou falar sobre as licenciaturas. Então, nós, em 2021, 1.648.328 alunos, né, matriculados em cursos de licenciatura. 39% da matrícula estavam em cursos presenciais e 61% em cursos à distância. Então, desde 2018, nos cursos de licenciatura, o número de alunos na modalidade à distância supera o número de alunos na modalidade presencial. Essa é uma tendência na configuração dos cursos de formação dos professores brasileiros que atuarão na educação básica, e teve início em 2014. É possível ver pelo gráfico, né? Mantendo-se de forma consistente desde então. Aqui é o dado de ingressantes, são 606.529 ingressantes, 23% do ingresso está em cursos presenciais e 77% em cursos à distância. Então, também, né, então, desde 2014, é uma tendência de queda no número de ingressantes em cursos de graduação presencial. Nesse período, até 2020, os cursos EAD registraram um crescimento no número de ingressantes.
Cabe observar, no entanto, que em 2021 o número de ingressos caiu tanto nos cursos presenciais quanto nos cursos à distância, como é possível ver pelo gráfico. Aqui é só uma caracterização, né, dos alunos matriculados em cursos de licenciatura. 72,5% são do sexo feminino, 63,5% estão em universidades e instituições, 64,4% instituição privada. Quando a gente olha dentro da rede, né, nas públicas, 81,2% dos alunos matriculados em licenciatura estão na rede pública e 84,3% estão na rede privada. Aqui, só para mostrar os 15 cursos maiores de graduação em licenciatura, pedagogia em disparado é o que, né, retém a maior quantidade de matrícula, com quase 50%, 47,9%, dos alunos matriculados em curso de licenciatura. E aqui, para encerrar, é a taxa, é aquele indicador de trajetória, só que aqui para o caso da licenciatura. Então, na pedagogia, para corte de 2012 também, né? Pedagogia, taxa de desistência 50%, conclusão 49%, e na física a gente percebe uma taxa de desistência bem maior, de 72%, uma taxa de conclusão de 24%. Tá? Era isso que eu tinha para apresentar do censo. Muito obrigada. Bom, agradeço a Kátia Vaz por nos apresentar e fazer esse relato, né, num recorte historiográfico aqui dos números relatados pelo INEP, e para que a gente possa ter uma calorosa discussão um pouco mais para frente, eu vou abrir aqui para uma ou duas questionamentos, que alguém gostaria de prestar algum esclarecimento ou solicitar algum esclarecimento aqui do INEP. Nenhum? Aqui. Professor Irineu e professor Marcelo. É bem simples. Apareceu ali no campo tecnológico, na área tecnológica, os cursos de administração, direito e negócios. Fiquei um pouco em dúvida, ficamos um pouco em dúvida aqui. Está me ouvindo? Tá. Professor Marcelo, qual? Aquela classificação não é a classificação da Cine Brasil. Então, ela agrupa, aquelas são as grandes áreas da Cine. Então, negócios, direito, é uma das grandes áreas, são 10 grandes áreas. E aí, dentro das grandes áreas, a gente tem as áreas detalhadas e específicas. Aí, nos cursos de ciência e tecnologia, vão ter vários cursos ali dentro, agrupados na grande área. Então, a gente vai ter curso tecnológico em RH, em gestão de pessoas. Aí teria que ver a estrutura da Cine. O que a gente faz é agrupar a matrícula naquela grande área. Não sei, cada curso ele tem a sua classificação, né? E a partir da classificação a gente pode somar, né, as estatísticas por grande área ou por áreas um pouco mais de análise um pouco maiores, né? Que é a área detalhada ou a área específica, tá? Aí teria que olhar na Cine, porque aí tem a Cine, o rol de classificações é muito grande, eu não lembro de cabeça todos os cursos, mas cada área ela é composta por uma quantidade de cursos que estão classificados. Todos os cursos da educação superior são classificados considerando essa classificação Cine, que tem por base o SCED. É a partir daí que a gente consegue fazer as comparações internacionais, né? Então, não seria possível fazer as comparações. Obrigado. Professor Marcelo, a Kátia, a Socorro, e encerra aqui com o Alfredo. Antes de tudo, agradecer a oportunidade, agradecer ao nosso presidente Ricardo Marcelo por essa oportunidade, também já saudando o presidente da Andifes e toda a Andifes pela participação na comissão de transição de governo. Acho que é um momento extremamente importante, como o reitor Alfredo já colocou, marca uma transição de como fomos tratados nos últimos 4 anos, mas podemos estender para 6 anos, então acho que é um momento importante, e no dia de hoje a gente poder debater, começar pelos dados do INEP, é sempre importante, né? Faz uma falta
para a gente essa avaliação. Mas um comentário antes, né? Nós temos 1 ano e 7 meses, se eu não estou enganado, para findar o plano decenal de educação, PNE, e 6 anos de atraso, né? Eu acho que a Andifes, os reitores, as universidades federais, somos a massa crítica. Acho que quando a CAT apresenta os dados da melhoria da qualificação dos docentes, a grande maioria dos docentes vão se qualificar nas universidades públicas. Então, quando as redes privadas estão usando lá os docentes qualificados, é que passaram pelas universidades públicas. Direto ou indiretamente, as universidades públicas, inclusive, ajudam o sistema privado. E, muitas vezes, Cátia, acho que uma dúvida também que acho que pode ser levantada, tem universidades privadas no país que escondem o título de doutor dos seus professores para pagar como mestre. Eu fui da rede privada, eu sei do que eu estou falando, passei muitos anos na rede privada. Quando fui doutor, não fui reconhecido como doutor para ser mantido como mestre. Então, é um fenômeno que, às vezes, camufla dados, né, porque a qualificação pode ser ainda maior do que a gente tem isso no sistema privado. Porque nas universidades públicas, a gente acompanha, sabe como é que foi o processo de qualificação dos nossos docentes. Mas, falando do PNE, acho que a gente não pode se calar, porque daqui a pouco vence. Foi aprovado em 2014, junho de 2014, se não estou enganado, dezembro, né? Dezembro de 2014, por unanimidade. Foi combinado com as lideranças do Congresso, aprovado, 6 anos de atraso. Tivemos 2 anos de um governo democrático, agora temos mais 1 ano e meio para poder correr, para fazer ainda alguma coisa. Só para finalizar, as licenciaturas, além de diminuir, porque eu sou das licenciaturas, né? Além de diminuir, que a gente vem acompanhando a queda daqueles que têm interesse pelas áreas da licenciatura, talvez o cruzamento com o próprio ENAD, sobre os resultados que nós estamos tendo nos alunos que saem das licenciaturas. Porque o problema que a gente já sabe nas licenciaturas é que, como a procura é baixa, muitos alunos acabam entrando, e aí faz sentido aquela velha discussão das 200 horas de atividades acadêmicas, científicas, culturais, que era para fortalecer a formação desses professores que vão formar as futuras profissões. E como ser professor se não tem bens culturais, bens simbólicos? Então, seria interessante, além do número que cai, o cruzamento com os dados do ENAD sobre as nossas licenciaturas. Porque, além da queda, também a questão de como é que estão se preparando esses professores para atuarem na educação básica. Lembrando que as particulares ainda, e agora com a educação à distância, concentram ainda, se eu não estou enganado, você pode me corrigir, Cátia, mas é uma dúvida mesmo, elas concentram ainda um grande número de formação de professores para a educação básica no país. Muito obrigado pela apresentação, pelo seu trabalho. Muito obrigado. Agora é a professora Socorro do COGRAD, é isso? A Cássia. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu sou Cássia Virgínia Bastos Maciel, pró-reitora de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil da Universidade Federal da Bahia. Primeiro, obrigada, professora, pela apresentação. Nós vemos que, a cada ano, a avaliação vem evoluindo, agregando mais dados. A minha inscrição é para fazer um comentário, que eu julgo extremamente importante, que diz respeito à meta do PNE relativa à inclusão da população negra, né? Principalmente pelos ataques sofridos recentemente em relação à Lei 12.711, a um projeto de lei que propõe a retirada do critério racial. Por outro lado, nós vemos também, em relação à questão da permanência, conclusão e desistência, uma necessidade de nos apropriarmos, né, como um todo, dos dados de raça e gênero. Né? Qual é o perfil, o desenho sociodemográfico desses números? Porque nós sabemos que, no ano de 2021, houve um corte do PNAES, um corte da assistência estudantil. Na Universidade Federal da Bahia, uma universidade com 38 mil estudantes, 25.344 matriculados em algum tipo de reserva de vaga, na região Nordeste, que tem a menor renda per capita. Então, com certeza, acredito que, na parte mais estendida do relatório, nós podemos encontrar dados e comentários sobre isso, porque, de fato, a não recomposição do PNAES, somada a uma defasagem histórica, mesmo que haja um aumento de entre 5% e 7% ao ano, ainda é isso insuficiente, e a ausência do financiamento da assistência estudantil precisa estar como uma dessas variáveis importantes de análise da evasão, da permanência, até porque a pandemia nos trouxe aí grandes desafios em relação à inclusão digital e, principalmente, à alta dos alimentos
medicamentos e dos combustíveis, que são elementos fundamentais para a assistência estudantil. Então, mais uma vez, parabéns. Não é uma pergunta, é só um comentário para deixar marcado aqui nesse espaço a importância das ações afirmativas. Obrigada. Obrigado, professora Cássia. Agora, a professora Socorro, do COGRADE. Bom dia. Gostaria de cumprimentar a todas e a todos em nome do nosso presidente, professor Ricardo Marcelo. Sou a professora Socorro Lima, para quem não me conhece, sou pró-reitora de ensino de graduação da UFRPE e coordenadora do Colégio de Pró-Reitores de Graduação, COGRADE. Cátia, é uma satisfação recebê-la. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente, em nome do Carlos Moreno, a gestão que tem facilitado muito o nosso trabalho. Nós desenvolvemos, muito recentemente, uma plataforma interativa de gestão da graduação, o EcoGrade, que trabalha diretamente com os dados do INEP, do Censo Universitário. E a uniformização dos dados que vocês recentemente fizeram tem facilitado muito a nossa coleta, sem falar na perspectiva de ampliação do acesso através das salas seguras em nossas universidades. Então, isso é motivo de comemoração para todos nós. Cátia, através do EcoGrade e trabalhando com os dados educacionais, nós precisamos relativizar algumas questões referentes à sua apresentação, referente aos dados, né? Nós percebemos aí a enorme quantidade de vagas ofertadas pelas instituições privadas. Porém, é um fato que, a partir já do censo de 2021, a evasão na educação superior está em torno de 52%. E, quando a gente vai para a rede privada, essa evasão está em 57%, quase 60%. Isso é um dado alarmante. Portanto, a iniciativa privada oferta muitas vagas, no entanto, a rotatividade, a entrada e saída dos estudantes, ela é enorme. E mais de 30% desses estudantes entram na instituição privada, saem e não retornam para nenhum tipo de instituição, que isso é um grande problema para a gente pensar e refletir. A nossa evasão nas instituições públicas é a menor, muito embora, se a gente for comparar com a evasão em todo o mundo ocidental, a do Brasil é uma das maiores. Então, a gente tem que refletir bastante sobre a educação superior, sobre o nosso sistema, sobre as amarras regulatórias que temos a partir desse sistema, para a gente poder, com flexibilidade, vencer esse problema muito grande que é da evasão. Concluindo, nós temos uma menor quantidade de vagas ofertadas, mas a gente tem uma permanência maior, mesmo com todos os problemas que a gente tem enfrentado nos últimos anos, e que a qualidade do nosso ensino é, de fato, a referência no nosso país. Também gostaria de refletir sobre outro dado aí apresentado, muito importante, que sirva de alerta para todos nós, para os reitores e para as reitoras. Nós tivemos, historicamente, pela primeira vez, um déficit muito grande na ocupação de vagas, como você demonstrou. Nós, historicamente, sempre conseguimos reverter a ocupação de vagas, esse indicador, como? Através do Enem, através do SISU, com editais complementares, mas é fato que em 2020 e 2021, todas as nossas instituições tiveram dificuldade de ocupar vagas. Nós sabemos que isso tem a ver com todo esse contexto político, social, econômico e com o desencantamento do mundo que tem assolado as populações, e os jovens principalmente. Mas eu queria alertar para esse fato, porque nós temos que trabalhar, e os pró-reitores de graduação estão aqui comigo, a maioria, muito em cima desse indicador, né, para que a gente possa reverter e garantir que esses estudantes eles cheguem, ocupem as vagas, tenham políticas de permanência, aí nossa colega falou do PNAES, e possam concluir no tempo certo. Só queria agradecer, é muito importante ouvir o INEP, é muito importante ter essa base de dados auditável, essa base confiável para que a gente possa trabalhar. Hoje devemos ao INEP e à Andifes essa ferramenta poderosíssima que é o EcoGrade, e que vai, com certeza, revolucionar a nossa gestão por ter acesso na palma da mão a todos os nossos indicadores. Muito obrigada. Professor Alfredo. Parabéns, Cátia, pela apresentação, né, pelos dados.
Eu queria só colocar duas observações, duas questões para você tratar um pouquinho para a gente. Né? Assim, em face dos números apresentados aqui, né, de expansão, mas dessa mudança, né, para a educação à distância no sistema como um todo, como é que você vê o desafio avaliativo e regulatório? Né? Nós precisamos cuidar da qualidade desse processo. Né? Então, queria que você explorasse um pouquinho essa dimensão. E você disse também que para alcançar a meta 12, né, nós teríamos que fazer em menos de 2 anos, né, mais 2.500.000 matrículas, aproximadamente. Né? Isso, é possível isso? Posso? Perguntas? Primeiro eu vou fazer alguns comentários gerais do que foi dito aqui. Uma questão primeiro sobre os docentes, que foi comentado. No censo, a gente pede para que as instituições informem o maior grau do docente, que ela tenha como comprovar no registro acadêmico dela. Né? E aí a gente esporadicamente faz auditoria, então não auditorias, verificações, né, dos dados que são declarados ao censo. Tá? Então, só para aquele dado ali, a nossa orientação é para que cada instituição coloque o maior grau que o docente tenha e que ela possa comprovar no caso da gente entrar em contato com a instituição. Tá? Outra questão esses dados que esses indicadores que a gente apresentou, que eu apresentei aqui, é um indicador no curso, não é? Eu acho que a gente precisa avançar e fazer um indicador de trajetória, mas da educação superior como um todo, né? Então, pode ser que o aluno mude de um curso para o outro e aí ele vai cair na taxa de desistência, mas na realidade ele está só, né, trocando de curso. Então, ele não saiu do sistema. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente já começou a fazer internamente, eu acho que é importante, porque aí sim a gente no ensino superior e a gente precisa, até 2024, crescer em 2,5 para alcançar a meta do PNE. Né? Eu acho pouco provável, mas quem sabe, né? A gente precisa de política pública para, né, monitorar a expansão e orientar essa expansão da educação superior. A gente viu que nos últimos anos a educação superior cresceu muito. Né? Então, a gente precisa... Ainda bem que vocês estão aqui fazendo essa discussão e eu espero que vocês tenham, né, boas discussões aqui, que a gente consiga avançar na expansão da educação superior no Brasil. Obrigada. Kátia, agradeço aqui o INEP, no nome da Kátia Vaz, e a partir desses dados, né, que a gente pode avançar para a questão da informação, como colocou também o recorte étnico-racial, cultural, regional, podendo contextualizar todas essas observações. E é importante lembrar também, é claro, que uma das metas muito bem batida e superada foi a formação de mestres e doutores, onde as universidades, especialmente as universidades públicas, são protagonistas nesse processo. E quando chamou a universidade pública para contribuir nesse PNE, ela contribuiu de forma significativa, numa magnitude a mais do que esperado. Então, estamos todos de parabéns. Obrigado, Kátia. Obrigada, senhora Kátia Vaz. Obrigada, reitor Evandro.